Seja muito bem-vindo ao Flemingcast, dicas rápidas e práticas na área da saúde. Hoje o tema é infertilidade. Será que esse tema é oportuno? Quando tem um homem e uma mulher e sonham em ser pai, ser mãe, e às vezes não conseguem por uma infertilidade, isso é uma das maiores angústias de um sonho, talvez cortado, talvez por não saber boas técnicas ou novos procedimentos. Ele que é especialista em reprodução humana, atenção especial ao feto, além de ser ginecologista e obstetra há décadas, há mais de 30 anos. Seja muito bem-vindo, Dr. Vail Carmo Margeotto, com G-E e 2-T-O. Seja muito bem-vindo, Dr. Vail. Boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Fica honrado aqui de estar junto com os amigos, né, batendo um papo nessa tarde aqui. A gente está nessa área aí há mais de 30 anos, né, buscando... buscando a perfeição, buscando a gente sempre fala, né, em delivery, né, entrega a mais do que a gente poderia, né? Eu sempre fui uma pessoa fazer mais do que fora da caixa, né? Entregando mais do que o combinado. Eu faço ultrassom desde 92 no consultório, né? Então eu fui um dos pioneiros a levar a ultrassonografia como ferramenta do ginecologista. A gente estava falando antes que não tinha nem celular para bater foto, né? Não tinha nada que eu podia documentar como isso. Como é que era? 92, gente. 92 eu estava com 13 anos. Você começou em medicina com quantos anos? Em 1980. 80. Pessoal, só para saber aqui, eu tenho 44 anos, eu sou de 79. Quando eu tinha 1 ano de vida, esse senhor aqui, que eu não vou chamar de senhor, vou chamar de amigo, pelo amor de Deus. Aliás, depois eu vou falar um pouquinho da minha mãe também, que ele salvou a vida da minha mãe. Ele já estava, eu tenho 43 anos, então, no total de profissão. E reprodução humana, você está há quanto tempo? Há mais de 30 anos. Desde 91, 92 que a gente começou a engatinhar nisso e eu até hoje é uma paixão, né? Não consigo ficar livre, não consigo sair dessa área, né? A gente sempre amou, né, a reprodução. Tanto a área reprodutiva como a área de obstetrícia, que é difícil a gente conseguir deixar de atender essa área, porque é paixão mesmo. E é um ramo abnegado, né? Porque ligações fora de hora, a gente sabe que um pediatra e um ginecologista obstetra... a gente começou acompanhando, né, pessoas na época que faziam pouco, era pouca gente que fazia reprodução na época, né? Em 90, 92, tinham poucas pessoas. Então a gente foi aprendendo. E até hoje a gente continua aprendendo, que a evolução foi muito grande de lá para cá, né? Então... quem quiser seguir o canal já do Dr. Vail, eu já deixei um print aqui, ó. Olha lá, dr.vail Carmo Margeotto, tá bom? Já pode seguir ele no Instagram. E tem o Instagram do projeto, a gente tem um projeto. Tem o Projeto Fecundar também, aqui embaixo ali, ó, projetofecundar.com.br e tem também o Instagram, né? Isso. Tá. Bom, falando sobre infertilidade, primeiro, quando que a gente pode falar que uma mulher tem que procurar o médico, que ela está num período infértil, ou ela não está conseguindo fecundar, ou não está conseguindo ser mãe, ou quando é uma ansiedade? Como que a gente sabe esse parâmetro? Bom, assim, a gente sabe que hoje a infertilidade é uma doença, certo? Uma doença. Pela Organização Mundial de Saúde é uma doença. Tá. E 15% da população é infértil. Então, cada 5 casais, um tem dificuldade para engravidar. Cada 5 casais, um tem dificuldade. Então, é mais comum do que eu imaginava. É bem mais comum do que imaginava. E a gente entende, a Organização Mundial de Saúde fala que a partir de 1 ano, né, que o casal está tentando engravidar sem nenhum método anticoncepcional e não consegue, é considerado infertilidade. Só que depende, isso não é citado, mas depende da faixa etária da mulher. Porque quanto maior a faixa etária, mais rápido ela precisa procurar. Então, até 35 anos, esse 1 ano é válido. Mas, se eu tiver mais de 35 anos, não é 1 ano, é 6 meses. E se eu tiver mais de 40 anos, é imediato. Né? Pensei em engravidar com 40 anos, que já é uma coisa que deveria ser avaliada, porque deixou muito tempo, né? E a reserva ovariana, ela é implacável, né? Os ovários, eles acabam, os óvulos acabam, né? Então, quanto mais ela vai procrastinando isso, mais difícil se torna. Então, a procura tem que ser imediata com 40 anos. Não adianta ficar esperando 1 ano com 40 anos para ter um filho. Tá. Então, eu também não sabia disso. Só para você saber, você está querendo engravidar. Então, até certa idade, 1 ano, eu espero, até certa idade, 6 meses, até certa idade é imediato. Qual que é essa faixa etária para quem quer engravidar
e aproximadamente a espera? Só me repete esses cortes. Até 35 anos, 1 ano. 1 ano. Só que tem um detalhe. Se eu já tenho uma patologia, por exemplo, que é comum hoje, endometriose, se eu já tenho essa doença, eu não tenho que esperar 1 ano nada. Eu já tenho que estar no especialista imediatamente, porque eu já tenho uma doença. Então não adianta esperar 1 ano para tentar engravidar, porque a endometriose é uma doença que acaba também com a reserva ovariana. Então as pessoas não entendem isso e acabam esperando 1 ano mesmo sendo portadoras de doença. Deu endometriose, tem um diagnóstico Qualquer de tipo de doença. já procura tem um uma médico. disvolvulia, quer dizer, tem uma alteração hormonal, tem uma doença masculina, que a maioria das pessoas casam hoje não faz um espermograma, quer dizer, não. espera para depois que casou fazer o espermograma. Aqui, ó, eu quero dar um depoimento aqui. Sim. O meu caso, eu tinha baixa espermatogênese, levamos 1 ano e meio para fecundar. Aí a Fernanda, 1 ano e meio. E já era uma ansiedade, tinha os aplicativos. Eu falei, Fer, pelo amor de Deus, apaga esse aplicativo, porque dava cada vez uma angústia e não conseguia. Imagina, dono do laboratório, gente... Aí, fui fazer os exames. Meu FSH é baixo. FSH baixo não faz espermatogênese. E LH baixo, bloqueado. Eu não tinha testosterona. Então, eu tinha um problema de testosterona. E tomando o testo, me diminuía ainda mais. Se FSH baixo, testosterona baixa, você tinha uma alteração hipotalâmica, né? Exato. Nível cerebral. Hipogonadismo primário. Isso. E aí, quando eu fiz o tratamento com HCG na época, eu consegui engravidar minha esposa. Então, existe também o homem que vai fazer espermograma só depois que casou, só... Não, é o que eu falo para as minhas pacientes, você não vai poder entrar no PROCON mais, porque você não casou e não fez o espermograma. Como é que você vai entrar no PROCON depois? Você não tem que reclamar. Né? Vai casar, passa no laboratório e faz o espermograma. Mas tá bom. Voltando às mulheres que têm 35 anos e não têm endometriose, o prazo normal seria de 1 ano. 1 ano. Aí, a partir de qual idade, você já falou, 6 meses no máximo? 35 anos em diante, 6 meses até os 40. Ah, tá certo. Chegou nos 40 é imediato. Imediato. Mas eu acho que hoje, com toda essa mídia, com todo esse conhecimento que a gente tem, não dá para esperar os 40 anos para engravidar. Né? Quer dizer, eu tenho que já pensar na minha preservação de fertilidade. Se eu for... Ninguém está falando que 40... Eu amo fazer pré-natal de uma paciente de 40 anos. Eu acho que é uma das melhores fases da vida da mulher para ter um filho. Só que ela precisa se programar para isso. Ou seja, ela tem que ter uma reserva guardada de óvulos. Porque aí, se ela esperar todo esse tempo, ela já tem a reserva guardada. Ela pode até tentar naturalmente, mas ela já tem uma reserva lá. E com menos de 35 anos, quanto mais cedo ela fizer essa preservação de óvulos, é melhor. Porque ela vai gastar menos, porque não vai precisar tanta medicação para estimular tanto, vai precisar tantos óvulos. Quanto menos idade, menos óvulos eu preciso para ter um embrião adequado, entendeu? Entendi. Quanto mais idade, por exemplo, se é uma paciente de 40 anos hoje, ela precisa tirar pelo menos 20 óvulos para ter um de qualidade. Quer dizer, para tirar 20 óvulos de uma paciente de 40 anos, ela precisa fazer 4, 5 punções, às vezes. E às vezes não consegue. Então, a punção é a extração dos tirar óvulos. Vários óvulos, mas a cada 20 você vai tirar aproximadamente. Na idade, né? Depende da idade. Depende da idade. Porque a qualidade ocitária, né? Não é só a quantidade. Às vezes tem um hormônio antibilireno bom com 40 anos, mas não significa muita coisa, porque pode ter a qualidade ocitária muito baixa. Então a qualidade daquele óvulo é ruim. Ela tem bastante óvulo, mas tudo ruim. Então ela tem que entender que com idade, além da quantidade, a qualidade também fica prejudicada. Então quanto mais cedo eu fizer a preservação, melhor. Mas nada impede ela fazer preservação com 40 anos. Ninguém está falando isso. Não tem idade para você fazer preservação. Só que saber no que, quanto mais cedo você fizer, menos você vai custar para você e mais qualidade de embriões você vai ter. Qualidade de óvulos você vai ter. Menos óvulos você vai precisar congelar. Entendeu? Tá. E como que é feita essa preservação e quando que a gente indica? Tem algumas patologias, né, que você pode fazer. A preservação é sempre indicada para todos os pacientes, é social, né, para todos os pacientes que querem adiar a maternidade, eu acho que está indicado. Pacientes oncológicas, né, pacientes que se submeteu a um tratamento oncológico, antes de se submeter a um tratamento oncológico, né, ela precisa congelar, ou a própria homem também, eu já estou cansado de ver homem no consultório que às vezes foi submetido a radioterapia, quimioterapia, não fez congelamento. Isso hoje em dia acho que é menos comum, mas já foi muito comum. Né? Então, a parte oncológica é fundamental também você fazer a preservação de óvulos. Crianças, né, que vão... Você vai se submeter a uma cirurgia, né, de uma cirurgia de retirada, por exemplo, você vai ter uma endometriose num ovário tomado, outro ovário prejudicado, você tem que fazer uma retirada antes, senão a reserva ovariana vai cair nessa cirurgia, vai diminuir ainda muito mais a reserva. Então, tem alguns pontos que a gente tem que preservar a fertilidade e tem que estar sempre pensando nisso. E o ginecologista, eu acho que isso nem é para o especialista, é para um ginecologista geral,
Está preocupado com isso, encaminhar, não faço, mas encaminha, pensa nisso, né? Pensa na preservação, sempre. Sim, lá na frente, né, já antecipar, ó, lá na frente eu já preciso dessa reserva, posso... Sim, eu vou precisar disso, então... porque a paciente às vezes fala, não quero engravidar agora, não tem problema, mas lá na frente ela pode querer. E aí, como é que faz? Porque muita gente se arrepende, né? A vida muda o tempo todo, relacionamentos às vezes lógico, deixam de existir, nascem recepção, outros, né? Tudo. Tem várias situações que mudam a vida da gente o tempo. Sim, o casamento muda a ideia, faz laqueadura e se arrepende. Tem um monte de coisa envolvida, né? Tá. Um monte de qual que é o exame que a gente pode ver? A reserva ovariana. E se a reserva ovariana é baixa, o que você pode fazer nesse caso? Para avaliar a reserva ovariana hoje, existem 4 tipos de hormônios, só que os mais comuns e melhores são o hormônio antimileriano, né? Tá. A contagem de folículos antrais pelo ultrassom, que você faz a contagem num período específico do ciclo menstrual. Tá. Tem o FSH, o estradiol. Esses são os mais importantes. O FSH estradiol é pouco utilizado, porque ele tem algumas variações, eles oscilam muito de ciclo para ciclo. O estradiol pode estar muito elevado, e se o estradiol está elevado e o FSH baixo, significa que esse FSH não está certo. Então, tem algumas variações ali desses dois, então a gente pouco usa isso. A gente usa mais o hormônio antimileriano, que é um hormônio, que é uma proteína produzida por outros folículos, né, que a mulher tem nos ovários, os folículos primordiais, folículos que não se desenvolveram ainda, né, que são primitivos. E ela tem um pool de folículos pela vida, então ela recruta e produz esse hormônio. Esse hormônio pode ser dosado em qualquer fase do ciclo, não precisa estar menstruada, nada disso. Só que não pode estar usando nenhum tipo de hormônio ou qualquer anticoncepcional junto com para dosar esse hormônio. E aí a gente consegue saber a reserva. Só que o hormônio antimileriano ele não serve para dizer se eu vou engravidar ou não. Jamais. Eu posso ter um hormônio antimileriano de 0, alguma coisa, e engravidar. Ele diz para mim que eu tenho uma reserva baixa. E diz para mim que a quantidade de remédio que talvez eu precise usar durante o procedimento de fertilização. Então, ele me diz essas coisas. Ele não diz se eu vou engravidar ou não. Então, tanto que a mulher fala, pô, estou com a mãe, não consigo engravidar. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, antimuleriano baixo não é sinônimo de que não vai engravidar. De jeito nenhum. Isso é uma coisa que eu nem tenho que tirar da minha cabeça. Então, porque a pessoa pesquisa, né? Hormônio antimuleriano serve para quê? Tá cheio de paciente que eu conheço, que a paciente chega, o médico falou que nunca vou conseguir engravidar porque o hormônio antimileriano é 0 ponto alguma coisa. Eu falei para ela, assim, como? Aí no mês seguinte ela está grávida. Então ela vai falar, eu falo, melhor que você nunca falou que eu nunca ia engravidar. Quer dizer, mitos não tem e verdades nada sobre o hormônio antimuleriano. Ó, primeiro mito, deu baixo, não vou engravidar. Não. Só sabendo que eu tenho pouco tempo para conseguir, talvez, naturalmente, entendeu? É um sinal de alerta, mas não é um sinal de negação. De jeito nenhum. E se eu for fazer fertilização, eu tenho que saber que quanto mais baixo for, mais medicamento eu vou usar. Porque para o ovário responder aos hormônios. Né? Então ele é um parâmetro. E isso é fundamental para isso. Para você ajustar a dose do medicamento. Exatamente. E esse medicamento vai favorecer. Eu vou estimular a ovulação num procedimento de fertilização, certo? Certo. E aí, nesse estímulo, eu uso medicações que vão fazer crescer os folículos para poder ser aspirados. Então, depende do hormônio antimileriano, depende da contagem que eu vou fazer folicular no período menstrual, que eu faço a contagem. Por exemplo, você recrutou 15 folículos. Tá. Eu sei que é uma boa quantidade. Recrutou 3 folículos, eu sei que é ruim. Então, eu preciso saber a dose que eu vou usar de medicamento de acordo. Por quê? Porque se eu usar muito medicamento para essa que recrutou 15, eu vou produzir um problema sério que se chama síndrome de hiperestímulo ovariano. Tá. Então, eu preciso... Isso, hoje em dia, eu quase não vejo, mas como eu já sou um pouquinho para trás aí, eu já vi muito. Já vi paciente para UTI por causa disso, já vi paciente ter trombose, ter problemas sérios com síndrome de hiperestímulo. Mas hoje, com as estratégias que a gente tem modernas, né, de congelamento, de medicação, que a gente usa e evita essa síndrome, então, isso praticamente não existe atualmente. Tá. Então, mito. Deu antimuleriano baixo, você pode engravidar, mas procure um especialista. 2. Sempre. Ele é vital para você ajustar a medicação. Sempre. E não fique se pedindo hormônio antimileriano para todo mundo, certo? Certo. Porque é isso, você pega uma paciente de 30 anos hoje, aí deu hormônio antimileriano baixo, você acabou com a vida dessa paciente. Porque ela não vai dormir mais. Tudo bem, se ela tem endometriose, tem que pedir. Porque com certeza isso vai estar rebaixado. Mas se ela não tem nada, se ela não quer nem engravidar, se ela não está buscando nada, você vai pedir para quê?
fugindo um pouquinho, não fugindo muito, da esfera emocional. Até que ponto o emocional... Agora é uma pergunta... Mas acho que a mulher fala, eu sou muito ansiosa depois que eu peguei esse exame, ou não consigo ovular. Qual que é o seu papel no consultório? Como que você aborda uma pessoa que fala assim, eu acho que eu sou muito ansiosa, não consigo ovular, doutor? E como que a gente faz no caso de pacientes que têm essa queixa, que acha que não engravida porque é muito ansiosa? Na verdade, eu sou uma pessoa que sou muito espiritualizado. Eu me considero uma pessoa cristã, assim, que lê a Bíblia muito, né? E eu sempre abordo isso, né? Se eu não mexer primeiro, a gente sabe que o físico é um resultado, né? Você está olhando aí, você acha que isso é o seu problema. Não, o que você acha que é o seu problema não é o seu problema. O seu problema está em outros mundos. Tá atrás, os que levam ao seu físico, ou seja, o mundo espiritual, o emocional e o mental. E eu abordo primeiro esses três, porque não adianta eu falar um monte de orientação ao paciente. Isso já a experiência me trouxe, né? Porque eu já sofri muito com isso, porque eu já fui condenado, né? Porque eu sou o cara que pune, eu sou o cara que exagerado, eu sou o cara que fala demais. E aí quem as é pessoas... paciente, doutor Vail? Vocês já foram num processo de anamnese? Ou me odeia ou me ama. Não. Meu amigo. A Polícia Civil perde longe dele. Não é à toa que eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar, né? Olha lá. Você é coronel, sou oficial da Polícia Militar reformado. Né? Então por isso. Tem mais essa. Né? Tem mais essa. Não, Cheguei a patente máxima, eu trabalhei como médico, mas 30 anos. Não, mas é vital também o processo de anamnese, concorda? Não, porque, sem assim, dúvida. Porque o médico que fala que só o que a paciente quer ouvir, sinto muito, se a paciente está preocupada com isso, ela tem que procurar o médico coreógrafo, né? O cara não está lá, não estou lá para falar o que ela quer ouvir. Estou lá para falar o que tem que ser feito. Sim. Certo? Sim. Lógico, não precisa ser... Mas é sempre tapa na cara com muito carinho, sabe? É. A pessoa não entende isso. Dá para ser ela acha que está sendo firme, punida. né? Hã? Dá para ser humano, Lógico. mas ao mesmo tempo ser firme, né? Lógico. A questão é a seguinte, se eu não mexer nesses três mundos que eu te falei, como é que a pessoa vai... Se ela não identifica que ela tem um problema, se ela não acha que aquele alimento faz mal para ela, como é que eu vou fazer ela retirar esse alimento? Não vai. Não vou. Primeiro é trazer consciência para ela não vai mudar. Tá. Eu vou falar um monte de coisa, vou perder meu tempo. Vai entrar por aqui, sair por aqui e ainda vai me criticar. Sim. Então, se eu não abordar, ela precisa primeiro identificar o problema. Você falou, meu problema, quando ela vem falando da parte emocional, ela identificou. Aí fica muito mais fácil. O duro é quando a pessoa é prepotente, arrogante e acha que está tudo bem, que ela não precisa de ninguém. E quem não precisa de ajuda hoje? Todos nós precisamos. Então, mas tem muita gente assim, eu não preciso. Para quê? Isso é preconceito. Isso é muro de rejeição. Já ouviu falar disso? Não. Então, a gente vai adquirindo raízes de rejeição com a nossa infância. Crenças que a gente vai pegando dos nossos pais, nossas mães. Quem não foi esquecido na escola? Isso é uma rejeição. Quem não foi abusado verbalmente, fisicamente, na infância? Isso é uma raiz de rejeição. Então, eu vou criando muros. Perfeccionismo é um muro de rejeição. Por quê? Porque na minha infância, eu fui castigado demais. Então, eu quero ser um adulto perfeito. Puxa eu tenho que quebrar esse muro, senão Deus não me ajuda. Eu não tenho auxílio. Eu quero fazer tudo sozinho. Cadê a minha crença? Cadê a minha fé? Eu quero fazer tudo por Deus. Deus sai fora. Ele fala assim, você quer fazer tudo sozinho? Então faça. Eu não vou te ajudar. Não tem como. Então aí que a gente entra com a parte emocional, entendeu? E aí, lógico, eu não trabalho sozinho, né? A gente tem uma equipe de pessoas parceiras que a gente ama e que a gente indica. Lógico, eu não estou aqui para fazer tudo. Mas eu já amacio nesse ponto, eu já vou lidando com essa área. Porque, eu falei, Hipócrates já falava antes de Cristo. Se você quer curar alguém, você pergunta a essa pessoa se ela está disposta a abdicar das coisas que adoecem. O que levou ela a ficar doente? E eu falo isso, você está disposta a isso? Ao que me levou doente? Porque se você não fizer o que você não quer agora, você vai ter que fazer lá na frente. Se você fizer só o que você gosta, você vai ter que fazer o que você não gosta lá na frente. Então... exercício é assim, né? Isso. Se você provoca uma certa dor leve, que é rompimento de fibra... Hormese chama isso. Depois não... Hormese. Hormese? Hormese. Você dá uma estimulada, você estimula sem machucar, só no limite. Aí você criou músculo. Só que você não machucou esse músculo, mas você criou o músculo. Chama-se hormese. Chegar no limite, mas não lesar. Entendeu?
Hormese mitocondrial, tem hormese de todas as células, tem hormese de tudo. Hormese. Quando eu criei o canal Flemingcast, pessoal, era para trazer a parte humana. Não era para mostrar só a técnica, como é que faz a fecundação, tudo. É trazer o que há de profissional, o que dá a essência da pessoa. E, aliás, me permite, não ia falar isso, mas vou falar. Há 20 anos atrás, minha mãe fez uma mamografia com um colega de trabalho dele, mas já é falecido. Minha mãe viu uma manchinha pequena lá, médico, há muito tempo atrás, 20 anos. Tem 20 anos isso. A minha mãe está ouvindo, daqui a pouco ela vai chorar. E aí, o médico falou, daqui 6 meses a gente repete. A minha mãe ficou encucada, levou no Dr. Vail. O Dr. Vail olhou e falou assim, eu quero uma mamografia ampliada agora, você vai para Campinas. Caminhou um colega muito querido seu, né? Permiti falar, Dr. Torres, né? E aí, pediu a mamografia ampliada, veio para cá. Na hora, falou assim, tudo indica um câncer maligno, fez a biópsia, né? É o ducto invasor, acho que era. E aí foi. Na semana seguinte já operou. Aquela época, há 20 anos atrás, ficava deformado da mama, era um procedimento... Resumindo, minha mãe fez radioterapia, está em perfeitas condições, é a dona da Fleming, minha mãe querida, está dedicando o tempo à avó. Depois voltou, ele achou um câncer na tireoide da minha mãe de novo, salvou ela de novo, mandou para um outro colega. E depois falou assim, eu quero uma colonoscopia. E achou um adenoma no reto, salvou minha mãe de novo. Então, quando a gente traz o profissional que trabalha essas áreas, é investigativo, tem uma visão... Né, medicina funcional, né? Medicina funcional. Você também é especializado em medicina funcional e radiologia. Né? Você tem, na hora da introdução do podcast, eu não ia falar tudo assim, porque senão fica um negócio que se perde. E como o papo era a reprodução humana e a atenção ao feto, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre esse cuidado. Isso também é uma coisa que eu faço há muito tempo. Eu sou médico do feto também. Então, o que é o médico do feto? É o médico que avalia o desenvolvimento do feto durante a gestação inteira. Eu faço ultrassom da mãe desde o começo até o final da gestação. Trabalhando os dois eixos, mãe e feto. Porque eu acompanho, faço bioimpedância do feto, faço tudo do feto dentro da barriga da mãe. Bioimpedância do feto? É sério? Sério. Para ver se o bebê está crescendo, ganhando massa, ganhando gordura. Tem todo um enfoque, a morfologia, a parte toda... Então, quer dizer, é um pouco diferente da maioria. Um pouquinho fora da caixa e um pouquinho de exagero, lógico. Mas sim, eu sempre trabalhei em exagero, né? Mas você falou que fazer mais que o combinado, né? Entregar sim, esse over-delivery, né? Você começou falando isso. É o meu jeito, não adianta. Eu sou exagerado, eu sempre faço as coisas exageradas, eu não consigo fazer coisa de... Mas só uma coisa. Esse exagero, minha mãe está viva. Então, me desculpa, mas eu só tenho a agradecer aqui. Nunca falei isso pessoalmente para você, mas você sabe isso no meu olhar. E eu só tenho a agradecer. Minha mãe está viva aqui, está bem, está brincando com os netos. E uma saúde de ferro e não ficou sequelas. Ficou sequelas. Porque é toda uma estrutura, né? Todo um conjunto. É que você falou, você tem um time, tem uma visão, sim, tem uma forma investigativa. Eu agradeço a Deus por ter conhecido pessoas maravilhosas que a gente convive no dia a dia, né? Profissionais de alta qualidade, como sim, você também, né? Que a gente conhece aí de muitos anos. Eu sou filho da mulher que você salvou. Então, eu tenho que agradecer também. Deixa eu falar. Abortos. É um tema muito delicado e partindo dessa parte aí que você mencionou um pouco da espiritual, que te levou a ficar doente e tudo. Abortos, né? Inclusive já tive casos na família, é uma coisa que deixa uma mancha muito grande na mulher e ela se sente mal, mesmo sabendo que a culpa não foi dela. Como que você aborda essa questão emocional, principalmente quem tem aborto de repetição, e qual a conduta clínica que você tem geralmente nessas pacientes que já tiveram abortos de repetição? Então, a questão emocional, como você aborda? E que linha você segue na paciente que já teve mais de um aborto? Bom, a gente sabe que o aborto, as pessoas ainda acham que isso tem muita, digamos assim, muito mito sobre isso, né? As pessoas acham que é punição, que aquilo que é só com ela, né? Porque Deus me esqueceu. É que a gente ouve todo dia. Mas a gente vê que, na prática, o aborto é uma coisa que, muitas vezes, depende da idade da paciente, né? Sim. Quanto maior a idade, maior a incidência de aborto, certo? Uma paciente, você tem uma idade de 45 anos, ela tem 60%, 70% de chance de um aborto. E uma paciente de 25 anos tem 10% a 15% no máximo. Então, conforme vai desenvolvendo o tempo de vida,
vai aumentando a chance do aborto. Tá. Eu trabalho muito com essa parte de aborto recorrente, porque uma que eu gosto de desafio e a outra que, o último caso que eu tive, a paciente teve 5 abortos, sendo que um deles, ela gemelar, ela teve 5 abortos para ter um filho agora que fiz o parto há poucos dias. Quer dizer, essa vivência, e ela teve agora o filho com 43 anos. Então, essa vivência do aborto, a pessoa, eu encaminho, lógico, para um terapeuta, mas eu abordo a parte emocional, conversando muito sobre a espiritualidade também, né? Mostrando para ela que aquilo são lições, né? São desafios que ela tem que entender, que ela veio, aquilo para ela ter algum aprendizado, né? E que muita gente, você fez isso? Não, não fiz isso. Você fez aquilo? Não, não fiz. Então, você não deu chance para Deus te ajudar e você o aborto pode ter sido em decorrência desses fatores, pode ter sido. Às vezes, a maioria das vezes você não acha uma causa. A maioria dos abortos são de causas genéticas. Aquele embrião tinha uma alteração genética e ponto. 60% é assim, né? A trombofilia é uma coisa que a gente diagnostica muito, né? Que é essa tendência à trombose, né? Que as pessoas têm, que pode ser de origem genética ou adquirida. Isso tem bastante também, que muito pouca gente às vezes... E a literatura também não ajuda muito no diagnóstico, a gente fica muito preso à literatura e acaba não usando muitas vezes a medicação, que muitas vezes ajuda muito na recuperação. Eu já tive na minha família aborto também. A gente sabe o que é isso, é uma lição. E como a gente vê também muitas pessoas terem aborto e receber em dobro depois, né? Estou com uma que teve 2 abortos seguidos e agora está com gêmeos. Quer dizer, existe uma recompensa. Mas por quê? Porque a pessoa mudou. Ela foi sendo lapidada, ela foi sendo conduzida, né? E aí chegou o momento. Então a pessoa vai lá, quer fazer estudo genético do produto de aborto, ela quer fazer não sei o quê, mas muitas vezes isso não resolve nada. É o tempo. É o tempo. Entendeu? De você saber que tudo tem seu tempo, né? E aí muitas pessoas se alteram psicologicamente, emocionalmente por isso, demoram muito para se recuperar. Outras não, outras levam mais fácil, né? A recuperação, elas estão mais firmes, né? Mas aí vem aquele lado emocional, espiritual e mental. Se ela tiver com aquilo abalado, o aborto é só uma ponta do iceberg, daquilo que ela já vinha sofrendo desde a infância. Então, muitas vezes, passar por um momento difícil é uma coisa que depende muito de cada pessoa, né? E tratar o todo que você falou, né? Tratar o todo desses eixos. Tudo. É a parte de exercício, a parte de alimentação, a parte de hidratação. As pessoas não tomam água, quer dizer, e querem ter filho, né? A pessoa não come o que tem que comer, quer ter filho. A pessoa não bebe, fuma, faz tudo errado e quer ter filho. Tudo bem, aquela bebe, fuma e engravida. Então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar essa criança até a vida adulta. Vamos ver que ser humano que vai sair daí. Quer dizer, isso ela não conta. O índice de autismo, como é que está? Está exagerado, não tem mais lugar para esse povo, né? Índice de TDAH, que é transtorno de hiperatividade, não tem mais lugar. Por quê? Isso aí é genético? Não. Isso aí é comportamental. Aliás, a gente faz o teste genético lá, tanto para oncologia, tanto para outras doenças. Desde diabetes tipo 2 tudo. Mais de 90% é comportamental, socioambiental. Isso. Não é o genético que determina. E a genética não é destino. Não é destino, pessoal. A genética não é destino. Mas se você ativar o gene, vai ser destinado. Sim. Você faz a epigenética. Exatamente. Epigenética é você expressar o gene de forma diferente. Esse é o ponto. É isso. Guarda esse termo, epigenética. Isso. E tem a ver com todo o que você falou. Então, o aborto tem a ver com isso. Não só o aborto, porque qualquer desfecho obstétrico ruim tem a ver com isso, né? Se eu pego uma paciente hoje, a minha ideia é a seguinte: o paciente pensou em engravidar, tem que procurar um médico de reprodução. Não adianta. Não estou desfazendo dos colegas ginecologistas, mas porque a abordagem é diferente. Você também fez medicina funcional, né? Você olha o todo, né? A abordagem é diferente. Então, aí passa um ácido fólico. O ácido fólico sozinho, ele não vai resolver. Você vai lá, faz os exames, você vê uma deficiência micronutricional, porque a pessoa não vê, você não enxerga. O físico você não está vendo. Sim. Você vai lá, nossa, ela está totalmente fora da casinha. Parece, né, tem nutrição total. Não, só uma gordura vazia. E você olha aquilo e você fala, nossa, como é que você vai ter um filho aqui? Então você tem que se preparar, às vezes, 1 ano antes para ter um filho. Então, o problema da gravidez, do aborto ou qualquer outra coisa, começa na fecundação.
Não adianta eu querer corrigir depois que fecundou. Então, eu tenho que procurar um médico de reprodução antes para equalizar tudo. Lógico, depende da idade. Se eu tenho 40 anos, não dá para ficar enrolando muito tempo. Se eu tenho 25, por que não? Né? Sim. Se eu tenho 40, eu vou equalizar o que dá. Se eu posso antecipar problemas futuros e poder olhar mais um campo mais aberto, eu já posso trabalhar, fazer uma estrutura maior da casa, né? Criar super bebês que eu falo, né? Eu quero super bebês, é isso que eu quero. Que não é quero atenção qualquer ao bebê. feto, né? Você já está pensando em como que a criança... Tanto é que você abordou autismo, TDA, né? TDAH. E aí você já está olhando lá, na ponta. Eu vejo hoje pacientes com tireoide tudo alterado e a maioria dos médicos estão preocupados com o quê? Com o valor de referência. O exame hoje não se olha mais para o valor de referência. Se for para olhar o valor de referência, você não precisa de mim, concorda? Exato. Você não precisa de mim. Exato. Então, quer dizer, eu preciso saber aquele valor ótimo que o exame tem que estar, naquele percentil adequado, no quartil, né, que a gente chama, adequado, ou quintil, sei lá. É a curva de Gauss, né? Então, que tem a parte aí eu ótima. tenho que estar naquele painel que eu vou ter longevidade e vou ter saúde. Existe um painel, entendeu? Muito bem. Aí que eu trabalho. E eu aprendi muito com alguns mentores meus aí que eu valorizo demais, porque isso, quando eu saio da faculdade, eu não sei isso. Sim. A gente não sai aprendendo isso. E se a gente não vai buscar, né, a informação, se a gente não se preocupa em conhecer, não adianta. Você vai ficar naquela mesmice, fazendo sempre aquela coisinha micha que... E o paciente percebe. Porque assim, as coisas não vão para frente. Você entrega quanto? Você entrega pouco, você não ganha pouco. É isso. Você entrega mais que você ganha mais. Sim, é isso mesmo. Quando a Fernanda engravidou, um dos exames que não eram tão solicitados foi vitamina C. Deu indetectável. Então. E vitamina C é vital para o feto, é vital para a mãe. A pessoa quer engravidar com vitamina C zero. Exato. Então. Aí você fala, mano, vitamina C... Então... Aí vai tomar um polivitamínico. Tá, polivitamínico tem um problema. E vitamina demais também é problema. Exatamente. Então não existe um polivitamínico específico para cada cidadão. Existe. Então tem que fazer o quê? Uma análise personalizada. Exato. Individualizada. Cada ser humano é um ser humano único. Então não existe esse negócio de passar um polivitamínico, carimbar assim embaixo, acabou tudo bom para todo mundo. Não. A medicina não é assim. A gente sabe muito bem. Tanto é, até a criação de filhos mudou, né? Antigamente era um tipo de criação. Sempre falo esse negócio de criação de filhos. Eu abordo no pré-natal muito isso também. A paciente, ela quer competir com o médico durante o pré-natal. Ela quer ser médica. Eu falo, tem algumas que sabem mais que médico, isso eu posso ter certeza. Só que nasce o bebê, ela não para de chorar, porque ela não sabe fazer com aquilo. Ela foi médica, ela não foi mãe. Você está entendendo? Sim, skin the game, pele em jogo. Aí, em vez de ela estudar e competir, em vez de andar junto com o médico, estudar desenvolvimento humano, ficar muito preocupada em não educar um filho, e sim treinar um filho, ficar preocupada com a alta performance dessa criança, porque o berço já é o início da alfabetização emocional, começa no berço. Certo? Se eu não sei lidar com aquele cidadão que emite sinais, não fala, só chora, você imagina que cidadão que vai virar. Então, ela não tem que competir com o médico. Lógico, ela tem que, uma eventualidade da outra, discutir com o médico o que está fazendo, mas elas viram médicas, perfeccionistas, sabem todos os exames, tudo tem que fazer, mais ou menos. Sim. E às vezes o médico é rigoroso, e mesmo assim não está bom. É um exagero. E aí a pessoa desfoca do mais importante. Porque nasceu a criança, ela vai ficar com quem? Com a mãe e com o pai. O médico já não vai participar disso. Se não souber educar essa criança, vai fazer que nem o pai e a mãe fez, no achismo. E educar no achismo hoje, com inteligência artificial, com metaverso, você vai criar o quê? Então, a liberdade emocional perde aí. Né? Tá. Então, por isso que eu estou falando. Cada um tem a sua liberdade emocional, mas se eu não pensar no pré-natal, em desenvolvimento humano, então no dia a dia, a gente tem que se preocupar com isso. Sim. É uma visão de longo alcance, fazendo o que tem que ser feito. Isso. E tirando aquilo que te deixou doente. Isso. É uma outra visão, um pré-natal e uma entrega futuro, de confiança de querer ter presente ao especialista. Né? A gente tem que ter entrega. Né? Tá certo. Pré-natal de futuro, pensando em bebês com superpoderes. Em ser humano saudável. Não adianta só dosar sorologia, HIV. Quantos HIV você vê no consultório? Quanto tempo faz que eu não vejo HIV? No consultório, tá falando. Quanto tempo faz que eu não vejo toxoplasmose? Mas isso não falta no pré-natal. Mas vê se tem uma dosagem de magnésio, de zinco, de ferro. Vê se tem. Não tem. Então, quer dizer, o pré-natal moderno, ele não pode mais continuar assim.
Senão, Mesmo porque a nossa alimentação mudou muito também, né, Vail, nesses o últimos solo, tempos, a né? alimentação, as toxinas As ambientais, toxinas, os corantes, xenobióticos. tudo isso a gente... Acabou, está acabando. É Isso verdade. tudo interfere na absorção, interfere na interação. Eu percebo que você investiga muito intestino. Sim, é a base de tudo, né? É, o começo intestino. de Eu tudo. vejo que você, na gestante você tem um grande foco lá no O intestino. intestino é o começo e é o fim, né? O começo e o fim. Sim. É lá que tudo começa, é lá que tudo termina. Então, se a pessoa não tiver com o intestino bom... E muitas pessoas chegam para mim e falam, doutor, sempre fui assim, 2 dias, vou no banheiro a cada 3 dias. Eu falo, você sempre foi doente, então. Né? Sempre foi doente. E se acostuma com isso. A pessoa que uma régua errada, né? E acha que aquilo é o normal. Isso. E aí ela vai printar a flora do filho intestinal até 3 anos de idade. Se ela não tiver uma flora intestinal adequada, esse filho também não vai ter. Por isso que o índice de alergias, o índice Sim. das Não, até crianças doenças hoje, psicossomáticas estão ligadas a isso. sim, Muito. ansiedade, depressão está ligado. Oh. O eixo cérebro-intestino, né? É, isso mesmo. É importantíssimo. E é o segundo cérebro, né? O intestino, na minha opinião, é o primeiro e o segundo, dependendo da, né? Então não tem, o intestino é fundamental, é o primeiro lugar que a gente tem que abordar, não tem como ser diferente, sempre. Você que está pensando em engravidar, você que está pensando em ter uma qualidade de vida para o seu filho, já comece antes. Percebeu que há outros parâmetros, a medicina integrativa, a medicina com um profissional de reprodução humana, com foco no feto, ela é mais abrangente. Então, esteja atento a isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta muito comum, que eu abri a caixa de perguntas. Fiz laqueadura. Posso ser mãe de novo? Essa é uma pergunta muito comum, porque relacionamentos às vezes acabam, ou eu não queria ser mãe e agora eu quero mesmo ser mãe de novo. E agora com essa nova lei, que com 20 e poucos anos você pode fazer, não precisa mais de compartilhar assinaturas, qualquer um pode fazer uma laqueadura, arrependimento é uma coisa muito séria, né? E eu já tenho pego bastante. Não, quem não tem arrependimento na vida? Então, Né? você tomar uma atitude de uma laqueadura, a não ser que você for morrer num próximo parto, né? Ou se você tem mas a laqueadura devia ser a última opção, né? Tá. Hoje, com os métodos anticoncepcionais que a gente tem, não tem teria coisa muito necessidade moderna, disso. né, para poder. Não tem necessidade disso. Mas tem saída, né? Sempre. Para tudo tem saída. Tem saída? Tem. A gente pode... Isso se ela não tiver nenhum outro fator de infertilidade, né? Se o marido não tiver esperma alterado, se ela não tiver nenhum outro fator, ela pode tentar a recanalização cirúrgica, ou seja, refazer essas trompas cirurgicamente. Mas isso depende muito de como foi feita a cirurgia. Porque se tem médico aí que arranca a trompa, se arrancou a trompa ou tirou uma boa parte, não dá para fazer. Então a gente não tem como saber. Não dá para... A única forma teria que fazer uma laparoscopia, olhar essas trompas, ver se tem condição de se refazer. Porque não existe um exame específico que você consegue ver se aquela trompa tem condições de ser recanalizada ou não. Então hoje se opta mais pela fertilização in vitro, né? Que seria o caminho mais rápido e mais fácil. Se a paciente tem idade, é fertilização, não vai nem pensar em recanalização, porque você tem 40 anos, você vai recanalizar, vai esperar engravidar e não sei o quê, aí vai perder mais tempo, né? Não pode. Tá. Se a paciente é jovem, pode-se pensar na recanalização, mas se a paciente tem mais idade, é melhor partir direto para a fertilização. Tá. Uma outra pergunta. Quando acontece você investiga as mulheres lá, deu tudo normal. Então não tem endometriose, os hormônios estão ok. Idiopática, né, que a gente chama. Sem causa aparente. É sem causa aparente, a palavra é essa. E o homem também. Espermatogênese normal, motilidade... Mas eu vou dizer uma coisa para você, no meu consultório, só menos que 2% é assim. Que eu sempre acho, dentro dessa medicina funcional, você sempre acha uma causa. É dificilmente você dizer que a pessoa não tem uma causa aparente. Muito difícil. Eu quase não vejo. Eu achei que era mais comum quem não tinha uma causa aparente e era só uma questão do dia certo de relação. Era a pergunta que eu ia fazer. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, ela fala 35% dos motivos de infertilidade é do homem, 35% da mulher, 20% dos dois e 10% seria de causa desconhecida. Só que na minha prática clínica, muito menos que isso, 10% é muito menor. Por causa da investigação, que eu estou falando, da maneira que você avalia o cidadão. Porque se ele tem uma disfunção adrenal, uma disfunção mitocondrial, uma disfunção... Estou falando de disfunção, não estou falando em doença. Entendi. Tem que saber a diferença. Não, entendi. É que você disfunção é quando você consegue todo. resgatar para a saúde. Doença você não tem como, já instalou. A lesão celular já ocorreu. A disfunção não. É a célula contando para mim que ela está doente. E eu preciso dar um jeito nela para ela voltar a ser saudável. Eu consigo fazer isso, resgatar isso. Só que eu preciso saber ver isso. Aí está a diferença. Da disfunção com a doença. Então, você muitas vezes rotula um casal
infértil, aí você vai ver a tireoide do cara. Para ter uma noção, a tireoide da pessoa, para ter uma noção, a maioria não pede o T3. Qual que é o hormônio que funciona no corpo? É o T4 ou o T3? O ativo é o T3. Então, e por que ninguém dosa o T3? O ativo é o T3. Então, por que ninguém dosa o T3? A maioria não dosa. O T4 vira T3, não é isso? Sim. Mas o T4 pode estar normal e o T3 não ter, porque não converte. E se não converte, está faltando selênio, está faltando ferro, está faltando vitamina A, vitamina C, magnésio, etc. A hora que você repõe, nutre essa tireoide, o que acontece? Porque a paciente vem no teu consultório tomando Puran e se queixando de queda de cabelo, mãos frias, pés frios. Aí você vai olhar o T3, está lá embaixo, mas está tomando T4. Meu pai. Então aí, que eu estou dando um exemplo. Eu não entendi, mas assim, que interessante essa visão. Mas para ovular, você tem que estar. Se eu tenho um T3 baixo, eu vou ter uma disfunção neurológica fetal, vou ter uma TDAH, vou ter um autismo. É isso que eu me bato. Tá, eu vou ter um aborto. Tá entendendo? Então, você não tem causa? Aí que tá. Disfunção mitocondrial, quem sabe avaliar isso? Estresse oxidativo, quem que avalia isso? Isso é causa. Quem que avalia isso? O espermatozoide, a cauda dele é só mitocôndria. Quem que avalia a disfunção? Aí hoje mesmo eu peguei um caso assim, 5 anos tentando engravidar. 5 anos de união. Certo. Espermatograma recente do cara, 1,5 milhão. O normal é 15. Sim. Beta positivo. Por quê? Todas as disfunções a gente corrigiu. Então, mesmo com baixa espermatogênese, basta um espermatozoide para fecundar, mas eu tenho que ter um bom, né? Não, precisa de um chegar lá bem saudável. Mas para ter saudável, eu preciso o quê? Corrigir. Quando eu trabalho com o casal, eu corrijo os dois, né? Sim. Eu não mando corrigir o outro. Só quando eu trabalho mais com mulher, né? Mas a parte masculina eu vejo... Só que a parte de andrologia, não. Quando é para cuidar, quando é problema sim, mas eu tenho parceiros. Estou falando na parte de alimentação, de estilo de vida, né? Sim. Não a parte técnica, não. Aí não é comigo, mas a parte de estilo de vida. Então, muitas vezes acontece isso. Aí, feliz da vida lá, o batimentozinho, tantos anos esperando, passando em não sei quantos médicos aí, e falando que ela tinha endometriose também. Quer dizer, corrige a inflamação. Corrige a inflamação. Inflamação é a base de todas as doenças. Então, se o médico não precisava saber tratar doenças, não precisava saber protocolo, tem médico que sabe protocolo de tudo. Só que, se eu evitar que esse paciente chegue à doença, não é melhor? Claro. Se eu souber tratar a inflamação, não é melhor? Não, se você está vendo que o curso está indo para uma patologia, instalar uma patologia, você não pode intervir antes? Então, é exatamente aí que é a ação nossa. É. A medicina funcional é isso, é resgatar a saúde, não tratar doença. Né? Resgatar a saúde, não tratar a doença. Então, outra coisa importante, a pessoa que não tem rótulo de doença na testa, não significa que ele tem saúde. Não é porque eu não tenho uma doença rotulada que eu sou saudável. Isso é que as pessoas não entendem. Morreu de Covid e não tinha nada. Com certeza tinha. É que não foi visto. Porque ele tinha um processo inflamatório intenso. E não foi avaliado esse processo inflamatório. Então, a inflamação que eu falo é de baixo grau. Quer dizer, não é aquela inflamação que você pega uma infecção de uma bactéria, toma um antibiótico e resolve. Sim. Essa é inflamação aguda. Sim. Inflamação crônica, aquela que você deflagrou a inflamação, mas ela fica... Seria silenciosa. Silenciosa no seu corpo. O corpo está sendo ali agredido médico... ou disfuncional. Isso. Só que ele não está te dando tanta evidência, mas você, a hora que tiver um estresse, ou precisa ovular, ou precisa engravidar, coisa tipo, não funciona. Não funciona. Então, se eu sei investigar isso, uma inflamação crônica de baixo grau, nossa senhora, esse cara não vai ter um câncer, essa pessoa não vai ter um Alzheimer, essa pessoa não vai ter uma diabetes, uma hipertensão, tudo vem disso. Sim. E mesmo tendo a genética por trás. O colesterol, quer dizer, mesmo tendo... Colesterol, normalmente é por causa de uma inflamação. Alimentos inflamatórios. Inflamação, ela vem de tudo, né? Se eu não durmo, eu me inflamo. Se eu não como, eu me inflamo. Se eu como errado, eu me inflamo. Se eu não tomo água, eu me inflamo. Se eu não faço exercício, eu me inflamo. A inflamação é de tudo, não é uma coisa só. E eu tenho que fazer esse diagnóstico. E tenho que saber tratar isso. O que desencadeia a inflamação, como é que eu posso resgatar, tirar esse cidadão da inflamação. Muitas vezes é difícil. Sim. Porque às vezes você tem que ter... Eu faço também, fazer o estudo genético nutricional. Aí é outra coisa. Aí você vai lá buscar na genética da pessoa, porque aquela pessoa, teoricamente, ela vai ter uma deficiência crônica de vitamina B12, que se ele não fizer uma reposição recarregada dessa vitamina,
ele vai ter uma alteração na metilação do DNA dele, vai morrer mais. Então, mas como eu sei isso? Através da genética, aí não tem jeito. Sim, sim. Então, vai muito além, né? Quer dizer, nutrigenética, a gente trabalha, tanto que eu peço bastante também exame da intolerância alimentar, a gente fica atrás disso, porque... Que era um tema não tão abordado, só olhava alergias, olhava coisa... Tá com asma, vamos olhar. Tá com desinteria, vamos olhar. Não olhava esses processos mais silenciosos que estão agredindo o organismo, mas num ajuste fino está totalmente errado, né? Sim. Aí você vai pegar a pessoa, tem 7 marcadores inflamatórios. Tem PCR alterado. Isso, homocisteína, lá na caixa cal. Tem... mas alterado assim, dentro do que eu falei, dentro da referência. Sim, só que mas batendo lá no teto. Errado. Né? No quartil errado. Isso. Está na referência. Eu posso estar doente estando na referência. As pessoas não entendem isso. É porque a referência também, a gente está comparando, né? Ele está a média, né? Não, a testosterona masculina, o valor de referência atualmente está em torno de 190 a 990. Só que assim, você com 18 anos, você tem uma testosterona, aos 92 é outra. Lógico. Então, por exemplo, a minha testosterona dava 162. Eu tinha 29 anos de idade. Não, 31 anos de idade. Eu não consigo sair da cama. Por quê? Porque essa testosterona não condiz com a minha idade. Então, vamos investigar. Aí foi ver, não era testosterona. Era um diabetes tipo 2 que tinha avançado depois que eu engordei 23 quilos. Sim. Aí corrigi os 2 eixos, mas hoje eu, infelizmente, ativei o quê? O gene. Então, pegando esse gancho, que a gente vê muito na prática, o paciente dose da testosterona está baixa, o médico dá testosterona. Deu testosterona para a pessoa, o espermatozoide vai parar lá embaixo. Ele zera os espermatozoides. Aí acabou a infertilidade. Isso. Então, eu preciso tomar muito cuidado. Não tem que fazer reposição de testosterona. Tem que olhar o contexto. Porque muitas vezes o cara tem testosterona baixa porque ele vai dormir à meia-noite todo dia. O ciclo circadiano dele, a melatonina dele está toda alterada. E aí ele não produz testosterona, que é o comandante de tudo, é a melatonina. Então, é preciso saber a causa. Não adianta eu dar uma coisa porque eu achei um exame alterado, eu trato aquele exame. É isso que é o problema. Existe um sinergismo entre os exames e entre os problemas. E as pessoas também muitas vezes não analisam isso. Pessoal, a gente estava falando sobre infertilidade. E olha... Onde nós estamos chegando? Mas tem tudo a ver. Vai tudo a ver. É isso que eu ia chegar. É o que eu estou falando. Primeiro que fala do eixo, né? Espiritual, emocional e físico. Você tem que entender que isso faz parte do todo no processo de ovulação, no processo de fecundação. 2, você analisar os outros exames, ajustes mais finos, T3. Né? Não só o T3, o T3 já é uma coisa de prática, mas zinco, selênio, você olhar ali ferro, né? Os marcadores, ferritina, marcadores de inflamação. Você olhar o paciente como um todo. Então, você quer ser mãe, né? Quer ser pai e está com dificuldade, procure um especialista. Você quer um exame fundamental, um hemograma. A pessoa não sabe ver hemograma. Eu olho o hemograma, eu fico quase 15 minutos olhando o hemograma. Eu sou hematologista laboratorial, tá? Eu fiz com o Dr. Paulo César na em São José do Rio Preto. Ele foi colaborador da ONU porque ele descobriu a precipitação de hemoglobina alfa. Como que fazer o diagnóstico lá, um gênio. E o hemograma é para nós, meu pai também é, meu irmão é, minha mãe é. A gente, pra você ter noção, porque o laboratório, o hemograma é uma das maiores pérolas que você tem que ter. Você tem que aquilo. E todos os flags, todas as alterações, a gente faz lâmina. E olha, microcoágulo, aglutinação de plaquetas, que tipo, macroplaquetas ou não tem. O estresse oxidativo mesmo, que é análise fino das hemácias. Quem que olha RDW? RDW. Quem sabe para que serve? Sim, opa. Você está entendendo? Sim, RDW. É aí que... claro. Então, quem olha a relação neutrófilo-linfócito? Quem olha leucócito? O cara fala que a leucócito está 7 mil, tá bom? Não tá bom. Leucócitos bom abaixo de 6 mil até 4,5. Está inflamado. Ou se ele já tinha ali embaixo, né, ele começa a subir, né? E você tem que olhar, lógico. Igual creatinina, né? Tem que olhar o creatinina timeline, vem lá pequenininha, 0,6, aí começa a subir 1, 1,2, tá bom, tá dentro do fase de normalidade. Mas tá fazendo assim, ó. Peraí, é verdade. Tem que olhar o timeline, você tem que ver os anteriores. Timeline. O cara tem lá leucócito, vem com 8 mil, 7 mil, 8 mil, 7 mil. Esse cara tá inflamado, ninguém vê. Porque o normal vai até 11 mil. Você está entendendo? É essa visão. O hemograma, eu fico sem brincadeira, uns 5, 10 minutos só olhando o hemograma. Por quê? Porque ele me dá muita informação. É muita informação. É ali que também começa a reprodução. Quanto eu pego paciente, mulher, com hemoglobina de 12, 12,5, e ela acha normal. E o HCM às vezes está baixo, né? A hemoglobina está alta, HCM... Sim. Né? É o que nós vamos ver o preenchimento das hemácias dele, né? Que está de ferro ali dentro, né? Na hemoglobina.
E aí o HCM está baixo. Ela já está com uma anemia, mas a hemoglobina... Sim. Mas já está... Opa, peraí. Não, mas a Organização Mundial de Saúde fala que a anemia é abaixo de 12. Quer dizer... No ajuste bruto. Hoje, Pra no mulher, ajuste fino... Menos que 13,8 hoje para a mulher. A gravidez se cursa mal. Isso é deficiência de hemo. Hemo é uma coisa muito importante na mitocôndria, em todo lugar. Sim. Então, eu estou dando essas nuances Sim. que pega no processo reprodutivo. Você está entendendo? Parece besteira, mas são... Quanto mais... É assim, né? Quanto mais você estuda, mais você fica ignorante. Parece que a ignorância aumenta muito. E as pessoas... Eu tinha muito ponto cego, né? Ponto cego é aquilo que você não sabe que você não sabe. Né? Eu tinha muito. Mas aí Hoje porque a gente não sabia. Levar assim, que eu sei que eu não sei, sabe? Eu sei que eu não sei, já melhorou. Mas a busca constante faz da gente melhores profissionais, né? Você pode ver. Nós estávamos até falando da alta performance do Joel J, né? Mesmo ele chegando no alto patamar, ele sempre procura... Sim. Entendeu? Admiro. Então, é assim. Você tem que estar disposto a sempre estar em evolução e constante aprendizado. Sim, sim. É aprendizado constante, diário. E o mentor meu fala, bumbum na cadeira, gastar musculatura glútea, né? Ficar sentado ali, porque não tem como ser diferente, né? Tá. As perguntas que eu ia fazer, nós abordamos no bate-papo, é que eu falei, vai ser um bate-papo de consultório. Tem alguma outra principal queixa que você ouve no consultório? Endometriose. Acho que seria bom falar sobre endometriose, porque primeiro, nós estamos no mês amarelo, né? Isso. Então, sobre endometriose, como é que a gente tem indícios, né? E como que a gente pode fazer o diagnóstico? Quais são os passo a passo para uma mulher que tem suspeita de endometriose? Ou se isso já vem geneticamente ou é comportamental? Na verdade, a endometriose ainda é um enigma, né? Uma doença enigmática. A gente não tem ainda certeza da... A doença que tem muitos tratamentos, ela não se sabe a causa, né? Isso é real. Mas a gente não tem uma teoria agora bem estabelecida para saber por que acontece. Mas o grande problema da endometriose que eu vejo é o diagnóstico tardio. Né? As pessoas demoram muito para saber que tem endometriose. E às vezes não tem sintomas tão abundantes. Às vezes a primeira queixa dela é infertilidade. Então, ela tem que entender que a endometriose pode estar presente mesmo sem queixa. Tá? Mas o que eu vejo comum é aquela menina que começa com cólica, logo e começa a menstruar. Esse é o grande problema. Lá na menarca? Lá na menarca. E aí vai num médico, vai no outro, vai no hospital, toma soro para dor, vai não sei aonde, e aí alguém dá um anticoncepcional para ela. O que acontece? Diminui os sintomas, só que a doença mascarou. Você mascarou. Ela continuou progredindo, mas ela se mascarou. Então, é desconfiar na menarca já dessa doença. Começou com cólica. Falava assim, né, quando você casar, você sara, né? Essa conversa tinha muito, né? Para as cólicas, você ter um filho. Não tem nada a ver, né? Então, a gente tem que tomar... A endometriose é uma doença que a gente tem que ficar sempre atento a ela. E o diagnóstico, às vezes, é clínico. Não é... Você faz ressonância, você faz ultrassom e você não acha. E é clínico. É pelas queixas da paciente. E o tratamento pode ser de medicamento. O que é endometriose? Endometriose é aquela saída da menstruação para fora do útero. Ou para dentro do útero, que é a adenomiose, quando infiltra na musculatura uterina, chama adenomiose. Tá. Tecido endometrial, tecido que reveste o útero. Essa é a diferença dos dois. E dentro da musculatura uterina chama adenomiose. Tá. Fora do útero, que se espalha na barriga, no ovário, na trompa, no intestino, no diafragma, onde for. Eu já vi endometriose no nariz, né? No nasal. Mas tem endometriose relatada até no umbigo, em tudo que é lugar. E por isso que a teoria do refluxo tubário, que é mais aceita, ainda tem alguns casos, não dá para explicar, né? Autogenicamente falando. Então, a endometriose ela é um processo inflamatório, né? Esse tecido endometrial se instala fora do útero, tá. E aí vai inflamando os órgãos, né? Porque ela responde ao ciclo menstrual como se tivesse, aos hormônios como se estivesse respondendo dentro do útero. Então, ela vai sangrar nesses pontos que se implantou ali, entendeu? E ela leva à infertilidade. Quem tem endometriose tem chance de ter 50% de infertilidade. Todos os pacientes portadores de endometriose têm em torno de 50% de infertilidade. Tá. Nem toda paciente com endometriose é infértil, certo? Mas ela é uma das causas importantes. Então, saber fazer o diagnóstico, saber procurar logo cedo, porque a qualidade de vida melhora muito quanto mais cedo você falou que a maioria do diagnóstico é clínico? Não é a maioria. O diagnóstico pode ser por exames. Os mais importantes é a ressonância, né, com preparo, e o ultrassom endovaginal com preparo intestinal. Se esse ultrassom for feito por profissionais competentes, o diagnóstico quase sempre é feito. Tá?
o ultrassom endovaginal com preparo intestinal para mapeamento de endometriose. Não é qualquer médico que sabe fazer isso direito. Isso é um exame extremamente rigoroso, com técnica, com perspicácia. Então tem um exame. Eu tenho até pessoas que eu encaminho só para elas. Só para isso? Só para isso. Tá. Porque eu sei que de lá, se saiu sem diagnóstico, é uma endometriose leve. Isso é muito importante. Repete o nome do exame. É ultrassom. Ecografia endovaginal ou ultrassom endovaginal com preparo intestinal para mapeamento de endometriose. É isso o exame que eu acho até melhor às vezes que ressonância, mas o ideal é fazer os dois. Porque a ressonância para ver intestino muitas vezes é mais difícil. Tá. E a ultrassom endovaginal consegue detectar as lesões intestinais com mais... Ainda mais com esses aparelhos novos aí de alta tecnologia, que agora com a inteligência artificial está melhorando cada vez mais o diagnóstico. Né? Tá. Então, e tendo o diagnóstico, o tratamento pode ser, né, dependendo da idade da paciente, né? Você tem que saber se vai fazer cirurgia ou se vai congelar embriões, ou se vai fazer preservação da fertilidade, depende da idade. Certo. Ou se vai primeiro fazer cirurgia, depois esperar engravidar. Então, isso tem cada caso é individualizado. Você tem que buscar o caso por caso. Né? Não tem uma receita de bolo para tratamento. Medicamentoso tem, mas é só para controle. Não tem um remédio para... você consegue controlar a doença, você não consegue curar a doença. Né? Você consegue fazer cirurgias hoje. Outra coisa importante, quando você cair na mão de um cirurgião, tem que ser um cirurgião de alta competência, uma equipe multidisciplinar, uma equipe que vai fazer a ressecção de todos os focos, né? Porque muitas vezes é feito ressecção parcial e aí parece que a doença voltou, mas muitas vezes ela não voltou, ela não foi tirada. Não foi tirada totalmente. Então, você tem que estar diante de equipes. Nós temos uma equipe maravilhosa em Campinas, diante de equipes que são altamente especializadas nesse assunto, entendeu? Não é qualquer cirurgia de meia hora para endometriose, não. Tem cirurgias que duram mais de 8, 9 horas, dependendo da extensão da doença. Sim. Cada vez está durando menos porque as técnicas estão evoluindo bastante, mas é uma cirurgia. Às vezes você pega a lesão, a última endometriose que eu mais vi lesão, tinha todo o intestino delgado tomado, diafragma, intestino grosso, tirou 15 centímetros. É quase uma lesão cancerosa, quase um tumor. Né? Então, e a paciente, fiz o parto dela faz pouco tempo. Né? Quer dizer, depois ela conseguiu engravidar? Não, a gente fez fertilização. Mas fez fertilização in vitro. Depois da cirurgia, mas eu nunca tinha visto tanta endometriose numa paciente só. Tá. Então, como que é feita a fertilização in vitro? Para quem é leigo e nunca soube, como que é o procedimento? Você retira o óvulo? Como é que é feito? A fertilização in vitro tem etapas específicas. Né? Você estimula a ovulação, né, por um período com hormônios, né? Em média 11 dias você estimula. Aí você dá um hormônio para liberar o óvulo da parede do folículo. Aí você formou lá 10 folículos. Você dá esse hormônio, que é o trigger, que a gente chama, né, para liberar. Aí você programa a retirada dos óvulos 36 horas depois. Tá. Você leva essa paciente ao laboratório. Ela faz é feito de uma anestesia geral, né, uma sedação. Uma anestesia geral. Aí por ultrassom endovaginal, através de uma agulha, você punciona esses folículos formados, que já estão maduros pelo trigger, e você aspira um a um, né? E vai ao mesmo tempo já ligado aos tubos de ensaio, entregando ao biólogo, que vai fazer o recrutamento deles, ver quais que estão maduros, quais que estão imaturos, e já preparar para fazer a fecundação ali no laboratório, entendeu? E depois que fez a retirada dos ovos, o espermatozoide é capturado, feito a coleta, né? E aí feito a fecundação dentro hoje a gente faz muito ICSI, né? Que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo, né? Pega o espermatozoide através de microscópios, né, eletrônicos e injeta esse espermatozoide dentro do óvulo, né? Chama ICSI isso. Tá. Pode se deixar na placa também, haver a fecundação que chama FIV, né? Essa é a FIV clássica, mas a mais comum que a gente trabalha mais é com a ICSI mesmo, que aí a chance de fecundação é maior, né? Aí nós formamos um óvulo. Formamos um embrião, certo? Um embrião, perdão, o óvulo foi tirado, foi um embrião. E agora esse embrião, qual é o próximo passo? Ele vai ficar na estufa por 5 dias em média para se desenvolver e virar um blastocisto, que é a melhor fase do embrião para ser transferido, né? Que é o embrião tem a quantidade de célula adequada para ser transferido para o útero. Eu posso transferir isso a fresco, programar 3 dias depois, ou então eu posso congelar tudo, os embriões formados, e transferir numa próxima eventualidade, no mês seguinte ou quando quiser fazer, quando estiver melhor preparado. Então, porque muitas vezes quando você estimula, né, o útero com esses hormônios, é uma carga de hormônio muito grande.
E o tecido que reveste o útero chama endométrio, certo? Certo. Ele tem que ter uma receptividade. A hora que você usa esses hormônios, a receptividade pode ser menor. Então, você injetar esse embrião nesse endométrio alterado pelos hormônios da estimulação, você pode ter uma menor chance de implantação. Então, mas quando a paciente tem risco de hiperestímulo, é congelado tudo, você não transfere. Tá. Sempre assim. E você muda a medicação do trigger. Mas quando a paciente está elegida para transferência a fresco, agora, muitas vezes, hoje em dia, é muito mais congelado do que a fresco. É mais congelado do que a fresco, porque você consegue programar melhor, eu acho. Eu não sei você. Quando tem endometriose, a gente tenta mais a fresco, mas é melhor fazer a congelado mesmo. Mas é lindo ver isso aí, esse passo a passo, não é? Sim. Hoje nós temos incubadoras time-lapse, que chama, né? Que elas filmam, né, o desenvolvimento embrionário o tempo todo. Então não precisa tirar o embrião lá de dentro, ele é filmado por câmeras. E os filmes, você já vê na internet, vira e mexe, passa um filme desse, né? Sim. Então, realmente... É um negócio divino, muito, né? No teu, a medicina. Você vê a semear... Por isso que eu falo... Você pegar... Nosso lema é semear vidas, né? Exatamente isso que eu trabalho. Você fala lema, sempre isso nos seus semeando stories. Vidas, né? Semeando vidas. Começa do... É uma semeadura mesmo, né? Semeadura. A colheita vem ali na frente, né? Mas sempre tentando colher. Você fazer uma semeadura boa para colher uma colheita farta, né? Que legal. E quem quiser semear vidas, com o Dr. Evail, quiser realizar o sonho de ser mãe, de ser pai, como é que faz para te achar? Quem quer fecundar, né? Quem quer fecundar. Tem o Projeto Fecundar, né? Aqui, projetofecundar.com.br, você acha aí, Dr. Evail. Mas e tem também o Instagram do Dr. Evail. Projeto Fecundar tem Instagram também. Tem também? @ Projeto Fecundar? Isso. Então, tanto no Projeto Fecundar, também no dr.vail, Carmo Margeotto, com 2 T e GE, você acha o Dr. Evail. E quem quiser saber mais perguntas, procure o Dr. Evail. Pode procurar, nós estamos à disposição. É. A sua reprodução é a nossa inspiração, isso eu sempre falo. Eu sempre busco isso e cada vez mais eu lembro que um ano e 5 meses eu não conseguia ser pai, né? E era uma ansiedade gigantesca. E quando a Fernanda falou, vai nascer o Henrico, estou grávida, né? A gente depois fez sexagem fetal, foi uma emoção gigantesca. Depois a Martina. Então, você que tem esse sonho, tem coisa nova, tem recursos novos, tem a medicina funcional integrativa, tem muita coisa legal. A gente trouxe para a reprodução isso, né? Trouxe para a reprodução, tem assistência também especial ao feto, tem a questão aí do óvulo, né? Já está ali no 5º dia, tudo... o blastocisto. O blastocistos, né? O embrião. O embrião. Então, tem muita coisa moderna. Nossa intenção aqui não é falar nada técnico, nós estamos só, né? Não, o objetivo é a gente trazer essa parte humana, trazer a parte tecnológica, mas numa linguagem que todos nós possamos entender. E realmente, o mais importante é realizar o sonho mesmo. Né, a transformação, né? A transformação. Informação todo mundo tem, né? O conhecimento é poder. Só que informação não é transformação, essa é a grande diferença. É aí que nós tentamos fazer no consultório, porque essa é a minha missão, né? Sabe? Transformar. Então, transformar. Informação é um pedaço do que você usa, eu sempre me transformei primeiro para poder transformar os outros, né? Sim. E aí, cada ano que passa, eu vejo que eu busco uma transformação melhor para poder transmitir isso. E hoje eu vejo que o meu tempo de consulta é cada vez maior, porque a gente vai vendo coisas que não enxergava e parece que vai mostrando cada vez mais e você se empolga, né? Porque aquela entrega e você quer que aquilo resolva. Então, eu não consigo mais. Parece que o fim da consulta é uma coisa que eu estou tendo que trabalhar na minha cabeça, porque está difícil. Não, mas aí... Está difícil trabalhar esse final de consulta, porque, né? Chega um momento que você fala assim, nossa senhora, tem pacientes que você olha assim e fala, meu Deus, aqui eu vou ter uns 4, 5 dias, pelo menos só de consulta, né? Não tem jeito. Tanta alteração que tem, né? Tanta inflamação, tanto processo oxidativo, tanta, né? Quer dizer, você tem que corrigir e é um trabalho que eu adoro, né? Mas que é um trabalho que é insano, né? Um trabalho que às vezes você tem altos e baixos, você vai e volta, o paciente não aceita, depois passa por um momento difícil e volta, né? Você não tem uma linearidade, né? Você não tem... E a estrutura emocional para lidar com esses momentos difíceis, né?
paciente está passando, mas você no dia a dia também passa muitos momentos difíceis. Para citar a parte divina, a parte espiritual, isso é porque também você se sente uma ferramenta na mão de Deus. E você vê que às vezes não teve sucesso, coisa do tipo, né? Essa parte instigativa sua sempre procura, busca novos Sim. o tempo todo, né? E eu não me conformo não achar nada. Assim, quando a pessoa não tem problemas, né? Sim, Difícil falar, não tem nada, né? sim. Então, quer dizer, sempre, quase sempre, que eu falei para você, quase sempre tem alguma coisa. Nem que seja uma modificação de alguma coisa, de algum detalhe. E sempre os detalhes são mais importantes. Ainda bem que você achou Na vários detalhes de 3 milímetros na mama da minha mãe. Então, e aí que E aí a diferença mudava, porque 6 meses depois, o tratamento talvez envolveria químio. sim, E dessa vez foi só rádio. não tinha gânglio, né? Exatamente, não pegou o linfonodo sentinela. Pessoal, esse foi o Flemingcast, dicas rápidas e práticas na área da saúde. Projeto Fecundar, Dr. Vail, foi uma honra. Eu ficaria a tarde que inteira agradeço. conversando. Com certeza. Muito obrigado por tudo. Eu que E agradeço. quem quiser, procure o Dr. Vail no Instagram e vá atrás dos seus sonhos, porque tem coisa muito moderna por aí. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Esse é o Flemingcast. Valeu.